Estudos mostram que 97% dos pais que equilibram emoções, responsabilidades e espiritualidade criam filhos mais resilientes e bem-sucedidos. Você está no Conversa de Pai, eu sou o Rodrigo Serafim e estou aqui com ele hoje, pai de 4 filhos. Meu Deus, 4 filhos. 4. Impressionante. Teólogo, formando em psicanálise, líder religioso, Newton Rueda. É isso aí, tudo bem, Rodrigo? Olá a todos que nos acompanham nesse podcast fantástico. Aliás, o teu conteúdo está de parabéns, Rodrigo. Obrigado. Como é bom saber que existem pessoas que se interessam pela educação, pela formação e pela sucessão daquilo que é o seu legado, né? Legal. Nós, muitas vezes, somos muito focados em dar certo, em fazer as coisas bem feito e querer deixar uma herança que seja física. E as heranças reais, elas não são físicas, né? Elas são dentro da capacidade cognitiva, dentro da capacidade emocional, da resiliência. É óbvio que é bom deixar um pouco de patrimônio, mas a melhor herança que você pode deixar para o seu filho é ensiná-lo a construir. Nossa, então, isso é muito interessante, o seu conteúdo, e espero poder contribuir com você aqui. Espero que... Não, legado é tudo nessa vida, né? Se nós podemos deixar um legado para os nossos filhos, como você falou, né? Que a questão patrimonial, ela acontece, né? Acho que é uma consequência, mas na hora que nós deixamos realmente eles com ensinamentos para a vida, principalmente quando nós falamos de valores, isso vai ser colhido pela vida inteira e também para os filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos, e aí é uma questão geracional também. Sim. E Rueda, me fala um pouquinho, 4 filhos, líder religioso, empresário, que a gente não falou aqui, né? Você também é empresário. Cara, como é que foi essa jornada? Como é que foi a questão dos 4 filhos? Era algo planejado? Conta pra mim como foi esse processo. Bom, minha esposa e eu estamos juntos há 30 anos, né? Hoje, aliás, que nós estamos gravando esse podcast, é o nosso aniversário de namoro, 30 anos de namoro, 6 de dezembro de 1994. Nossa, é dia 5. Foi ontem. Olha só que legal. Mas a gente se conhece a vida inteira. Eu conheci minha esposa, ela tinha 6 anos, eu tinha 8 anos de idade. E nós crescemos juntos, ela era amiga da minha irmã, né? E depois ficamos um bom tempo sem nos ver. Eu fui morar no litoral paulista, ali em Ubatuba. E quando voltei, na época do colégio, eu a reencontrei e falei, bom, agora não posso deixar escapar, né? E a gente começou, então, a namorar ainda muito jovem, né? Como que aconteceu? Bom, o primeiro filho, ele não foi planejado. A Paty e eu, nós éramos noivos, né? Tínhamos... claro, ambições, jovens, estudando, queríamos nos casar, mas não estávamos planejados para ter filhos. Ela tinha 19 anos, né, na época 18, e eu tinha 20 para 21. Quando o Felipe nasceu, eu tinha 21 anos. Então, ela veio a ficar grávida e ali começa uma jornada bem interessante. Porque, estatisticamente, um casal de namorados bem jovem que engravida não vai dar certo, né? Vai ter muitos problemas, vai precisar de suporte dos pais, vai precisar, talvez, né, de um rompimento, porque foi um equívoco, e muitos hoje enfrentam essa dura realidade de ter uma família composta de forma diferente, porque tiveram seus pais tendo o filho de forma ocasional e talvez até acidental. Mas ela e eu, além de nos amarmos, inicialmente, bem no início do nosso relacionamento, a gente resolveu fazer um pacto um com o outro, de nos melhorar, de nos aperfeiçoar e de um ser o melhor possível para o outro, flexível o suficiente para aprender com o outro, e assim foi. A segunda filha, que é a Sara, essa sim já foi planejada. A Sara, a gente queria de qualquer jeito uma menina, o Felipe vinha crescendo, é claro, e aí veio a Sara. A Sara nasceu, o Felipe tinha 2 aninhos, né, ou 1 ano e 11 meses, e aí a gente achou que estava tudo certo, a casa está completa, um casalzinho, nós éramos bem jovens, aprendendo a viver, né, desafios múltiplos, financeiros, emocionais, né, de formação, e assim vai. Ela ficou grávida de novo. Nasce a Samira, mas já numa fase diferente da vida. Eu já tinha uma certa estabilidade, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, então aos 16 eu já estava empreendendo literalmente, né? Comprei meu primeiro carro
Quando a gente casou aos 21, eu estava construindo minha primeira casa, né? Nossa. Então, foi assim, eu venho de família de comerciantes, meu pai sempre foi assim, de uma veia empreendedora muito forte, mas muito desorganizado. Então, construiu muitas coisas na vida na mesma proporção que perdeu, né? Então, meu pai partiu sem deixar absolutamente nada, e eu tendo tido uma infância, uma adolescência bem estruturada, abastada. Estudei em excelentes colégios, viajamos muito, comíamos fora constantemente, que a época que fui criado, década de 80, isso não era tão comum, né? Mas ele não conseguiu acumular patrimônio. Então ele me ensinou a ganhar dinheiro e não me ensinou a retê-lo, né? Ah, Isso foi talvez uma das coisas difíceis para o meu aprendizado e inclusive para o aprendizado dos meus filhos, de como eu teria que me transformar para que eles pudessem entender, né, que eles precisavam se preparar para o futuro. E quando a gente achou que estava tudo certo, lá vem a Isabelle, né? Então, a Isabelle, ela é a nossa caçula, hoje tem 20, né? Vai fazer 21 agora em fevereiro. E assim a vida se tornou bem complexa. Mas eu costumo dizer que a minha evolução, ela tem 90% da responsabilidade de ter sido pai jovem. Eu tive que literalmente aprender a lidar com aquele ambiente complexo e não tem como dizer que não foi estressante, né? Tanto para mim quanto para a Patrícia. Mas eles me impulsionaram demais na vida, porque eu entendi o peso daquela responsabilidade e eu não me permitia simplesmente parar, né? Muitas vezes a gente tem vontade de jogar toalha, a gente pode fazer aí corpo mole para determinadas coisas na vida, né? Mas eu não tinha tempo para acordar tarde, não tinha tempo para ficar doente, não tinha tempo ou não tinha condições nenhuma de escorregar 1 milímetro fora da pista, porque a gente não tinha suporte, nem a minha família, nem a família da Paty. Meu pai morreu já tem 10 anos. Tinha condições de pedir socorro, né? Então a gente precisava mesmo ajudar um ao outro. Essa jornada é que me deu a experiência necessária, não só para hoje, né? Hoje 2 dos meus filhos já são casados, tem ainda a Samira que está para casar agora no início do ano, casa em março, dia 1º de março, e a Isabelle que falei ao Natan, que é o seu namorado, que o departamento de casamentos fechou, né? Pelos próximos 5 anos, no mínimo, está fechado. E ele achou graça, tal. Lógico, eles são muito jovens, não tem ambições nenhuma de matrimônio por hora, mas foi muito bom toda essa jornada. Isso me dá bastante condição prática para colaborar naquilo que for possível, para as pessoas poderem se ajustar na vida, tanto como casal, quanto como pais e filhos, né? pegar um gancho. Eu estava no Uber hoje, eu adoro conversar com o Uber. Eu Adoro também. perguntar como eles vivem, mas eu pergunto coisas aleatórias. Sim. E eu vou trazendo um pouco pro meu universo. E aí eu fui conversando com o Uber hoje, ele falou uma coisa incrível. Ele falou, tava falando pra ele, né, que eu estou abrindo uma escola. Aí ele falou, na sua escola vai ter educação financeira, né? Aí eu... Excelente. Não vai ter. Aí Uhum. ele, mas rapaz, você tem que colocar educação financeira. Uhum. Sabe por quê? Porque nós não aprendemos a Fato. reter. Nossa, você falou isso agora, né? Sim. Ensinou a ganhar, mas não me ensinou a reter. Uhum. E isso é tão importante, isso faz parte, inclusive, de um pilar da vida. Sem dúvida. E não é questão só de ganhar dinheiro, não é só questão de fazer riquezas, mas é como você gasta, como que você pode fazer com que o dinheiro ele realmente seja algo que não seja um problema na sua vida, que ele seja uma ferramenta, Sim. né? O que o dinheiro a gente fala que ele não traz felicidade, mas ele te dá tranquilidade, te dá estabilidade, faz com que os seus planos aconteçam. Eu adorei isso que você falou, inclusive. Aí eu lembrei na hora do Uber, vindo com ele falando sobre isso. Qual foi a principal lição que você aprendeu quando você se viu pai, quando você tinha ali 21 anos de idade e o Felipe chegou? Qual foi a principal lição que você falou? Uau, eu aprendi isso aqui mudou a minha vida. Não foram poucas vezes que fiz declarações ao Fê nesse sentido, né? Que a minha visão dentro da maternidade, vendo os pezinhos dele mexer ali, ela é tão clara como hoje, faz 27 anos, né? E foi muito forte o que eu senti naquele instante. Foi tipo, acabou a brincadeira, né?
Porque até então, Paty grávida, eu com 20, 21, né? Porque aconteceu justamente no período, né, de transição de idade, ainda tinha um ar assim de euforia, né? Mas na saída da maternidade, aquela euforia, ela acabou de imediato. Eu fui criado por um pai muito severo. Meu pai, ele era capaz de dar a roupa dele para você, do corpo, mas ele era muito duro, principalmente comigo. Com as minhas irmãs menos, mas comigo ele foi bastante duro. Então eu não queria replicar o que eu tive desse lado ruim, né? Esse ambiente violento mesmo que eu cresci, e aliado ainda a uma condição de entrega ao álcool que transcendia aquilo que era qualquer nível saudável, né? Extrapolava, melhor dizendo. Então a gente precisava se reinventar e não tinha muita gente para nos ensinar isso. Aliás, não tinha ninguém, né? Porque meu círculo de amizades, eles vinham de raízes culturais parecidas com essa, e o círculo familiar sempre muito regado a carinho, a respeito, a amor, tal, mas ao mesmo tempo carregado de violência e de falta de planejamento. Então a gente achou um caminho pela fé, né? A fé de fato nos salvou. Salvou o nosso casamento, salvou a criação dos nossos filhos e salvou a minha vida no sentido da reconstrução de valores. Porque eu fui aprendendo com a Bíblia que eu podia ser uma pessoa melhor e eu podia buscar outras fontes que não aquelas que eram as originais. Então, a minha principal lição, o principal sentimento, o insight que aconteceu no nascimento do Fê foi que se eu replicasse o modelo que eu aprendi, ia dar na mesma coisa que eu tinha vivido, não ia dar certo, né? Meus pais, depois de décadas, se separaram. Meu pai e minha mãe se separaram com 33, eu tinha 33 anos quando eles se separaram, né? Mas como eu saí de casa muito cedo, eu servi o exército, fui militar, né? E comecei a trabalhar muito cedo. Então, aos 18 eu saí de casa e não... Quando eu fui pro exército, não voltei mais, né? Quando eu voltei, já casei, né? Então, eu acabei saindo de casa cedo. Eu sabia que eu precisava de novas fontes. E a fé foi a principal fonte, tá? E aí, quando eu falo de fé, eu tenho aquilo que é o meu conjunto de fé, o serviço do evangelho, mas assim, sem um viés religioso, mas um viés espiritual. O apóstolo Tiago, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a mulher, ela é preservada na sua missão, pela sua missão materna. Que a missão da maternidade, mantida em fé, inclusive ele fala sobre isso, a preserva. Olha que interessante, né? Então, você pensar que existe uma nova missão na tua vida, onde você tem que entregar para alguém, né, que é vulnerável. Uma criança nasce absolutamente vulnerável e dependente, né? O que há de melhor em você te transforma, porque você não quer entregar coisas ruins, né? Nem nos maiores devaneios humanos a pessoa não quer entregar uma coisa ruim, né? E aqueles que o fazem, quando confrontados, se mostram desesperados, arrependidos, o fizeram por desespero mesmo, né? Quase que de forma inconsciente. Então, isso foi nos enobrecendo, nos ajudando. Eu acho que esse foi o principal sentimento que eu tive, que eu precisava entregar a ele algo diferente do que eu havia recebido. Eu aprendi recentemente que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Uhum. Gente, quem me ensinou isso foi ele, tá? Uhum. Há mais ou menos uma semana. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, acho que foi a segunda pessoa que falou, mas você bateu diferente. Uhum. Que a primeira pessoa, é a média, ok. Você falou diferente, você falou que nós temos uma pessoa, uma conexão profissional, temos a pessoa que está na nossa casa. Aí eu falei, nossa, calma aí, ele está falando das esferas da nossa vida. Sim. E no final nós somos, de fato, a média dessas pessoas. E um outro ponto aqui que, para mim, me chamou muita atenção, totalmente conectado a essa questão das 5 pessoas que nós somos a média, é a quebra de ciclos. Porque se nós aceitarmos e vivermos sempre
naquele processo de, eu tô aqui, é assim mesmo, e vou me entregar porque eu vivo num lugar ruim. Ok, existem as dificuldades, existem várias questões aqui de recorte social e tudo mais, Uhum. mas você falou uma coisa muito bonita. Eu não queria replicar aquilo que eu tive. E a gente fala muito sobre isso aqui, sobre esse nosso poder de transformar, de quebrar ciclo, porque na hora que nós quebramos o ciclo, nós vamos fazer com que os nossos filhos, ou aqueles que estão próximos de nós, talvez aqueles outros 4, Uhum. nós também começamos a fazer uma inspiração, começamos a quebrar ciclo também de pessoas que estão ao nosso Sim. lado. Porque eu imagino, você hoje como líder religioso, você deve ouvir muitas coisas. E o que você mais tem ouvido com relação a questões familiares e como que você tem guiado essas pessoas para elas conseguirem se reerguer? Porque aqui a sua história é muito bonita. Você Uhum. falou da fé, você falou da... Eu adorei que você falou do pacto que você fez. Eu tenho um pacto... Gente, a Mayara está aqui hoje no backstage, está aqui atrás das câmeras. E nós também temos os nossos pactos, temos os nossos valores que a gente carrega até hoje, há 16 anos, nós estamos juntos. E quando você falou, eu falei, nossa, a gente também tem. E isso eu acho que é uma das sustentações, inclusive, para o nosso relacionamento. Uhum. Então, quando você recebe essas famílias que estão ali preocupadas, ou algumas delas até desesperadas, sem saber a solução, o que mais você tem ouvido com relação a essas questões familiares? Bom, as audições que tive, elas foram mudando ao longo do tempo. Como a gente acompanha pessoas, né? Há 26 anos, minha esposa e eu, a gente começou muito jovem a fazer isso, né? Ao longo do tempo, elas foram mudando. Hoje, existe uma demanda muito grande pela perda de propósito, né? Você vê casais mais maduros, de repente, se de frente um para o outro, e parece que eles não se conhecem. Eles dedicaram tanto a vida a entregar tudo aos filhos, e quando os filhos vão embora, porque sim, eles vão embora, né? Eles não se reconhecem. Então eles olham um para o outro e falam, e agora? Né? O que a gente vai fazer? E eles têm que, de novo, né? Reaprender. Então, em termos de família, essa é uma demanda grande, porque aí acontece um volume muito alto de rupturas, né? Uhum. Outra ruptura muito séria é quando perde-se um filho, né? Por uma fatalidade, por uma doença, por um acidente, né? E isso também tem altos índices de rompimento do casal. Eles não conseguem mais lidar com a situação porque um faz com que o outro lembre, traz à memória o filho e não consegue ressignificar aquela dor, e eles passam a fazer mal um para o outro. Não porque não se amam mais, mas porque trazem à memória aquilo que foi perdido e não aquilo que era bom, né? Essa também é uma demanda alta. E agora, a demanda mais recente é a falta de conexão por causa dos meios digitais. Então são, assim, não sei numerar, né? E claro, seria um chutômetro se eu dissesse estatisticamente, mas muitas famílias hoje, elas reclamam do convívio, do ambiente digital ter drenado, tragado, abduzido Uhum. a família, né? Não se tem mais paz à mesa, não se tem mais comunhão no sofá, né? Não se tem mais conversas relevantes e que sejam em comum acordo com a família, porque tá todo mundo junto e não tá, né? Tá perto de quem tá longe, longe de quem tá perto, né? Senta ali na mesa, senta no sofá e cada um tá dentro do seu tema, na sua rede social, no seu WhatsApp, no seu grupo. Então eu acho que essa demanda é a mais séria de todas, porque eu acompanhei muito essa evolução tecnológica porque trabalhei em empresas de telecomunicação mobile. Você conhece o meu histórico, eu fui executivo da Vivo, da Telesp, da Nextel, e eu fiz parte daquela primeira escola de formação no final dos anos 90 e início dos anos 2000 das tecnologias mobile. Naquela época a gente já sabia mais ou menos onde isso ia dar. E já era preocupante porque não era incomum pessoas passarem horas no telefone. Isso aqui há quantos anos atrás? 25 anos atrás, Uau, então já né? já estava realmente escrito já Já que ia estava acontecer. escrito. É óbvio que não existia nem ainda no desenho o smartphone. Uhum. Mas você logo depois, no meados de 2003, a Nokia, extinta Nokia, lançou o primeiro sistema chamado Symbian, Sim. Uhum. né? O Symbian, que rodava nos equipamentos Nokia,
eles eram os mais adaptáveis, né? Os mais rápidos para você. Ele foi um pré-smartphone. Aí você pensou, se deixar essa tela colorida e um feed infinito... A Nokia fez uma parceria que não foi boa, né? Incrível como não deu certo, porque eles emplacaram com o Windows Mobile, que foram os primeiros equipamentos mobile, em Windows CE, né, que chamava-se antigamente, e não deu certo, porque logo depois veio o Android, veio o iOS, né, enfim, aí a gente vai mudar de assunto, mas e essa onda, ela capturou de tal maneira a atenção das pessoas que ela mexeu com a estrutura familiar e mexeu com a estrutura social. Então, eu penso que nós precisamos reaprender a viver, reaprender a se relacionar. Porque isso é muito novo. Se a gente pensar em termos de humanidade, de relações sociais, da maneira que as coisas se fazem, a gente está falando de um intervalo de 20 anos. O que é 20 anos numa educação cultural? Não, numa evolução humana até, né? Sim, quando você olha a linha do tempo. Não é nada. O homem desaprendeu a se comunicar. Sim. As ferramentas de mensagens instantâneas, elas te deram a sensação de disponibilidade perpétua. Você não tem tempo mais. E não é porque o patrão é exigente. Não. A pessoa te manda um WhatsApp. Chega a notificação. Dá 2 palitinhos ali, o outro já tá... leu e não me responde. Então você tem a percepção de que a pessoa está disponível 24 horas por dia, assim como está para os sistemas, né? Como se você fosse um robô, como se fosse um chatbot, né? E assim vai. E na família é assim também. Né? Acaba acontecendo um reflexo, né? E você lê a mensagem que o outro te mandou segundo o teu momento emocional. Também. Com o seu momento, com a sua vivência daquele momento. Se a pessoa mandou calmamente, você tem o hábito de ouvir lá no 1,5 ou 2, né? Vezes 2, e você acha que o outro tá nervoso. Ele sabe que eu ouço no vezes 2. Eu também ouço, né? Eu ouço o audiobook direto no vezes 2, às vezes até 2,5. Eu sou bem acelerado, por incrível que pareça. Mas a gente precisa reaprender a se comunicar, né? E é óbvio que isso extrapola na família. Então, as mães, os pais estão perdendo contato com os filhos. Sim. E não é porque eles querem, é porque a comunidade, o círculo social se comunica assim hoje. E os celulares estão sendo entregues cada vez mais cedo para as crianças. Sim. Quando você tem toda a questão de dopamina, que já falaram, é um vício. É um vício, é fato. Sim. Cores, a imagem da tela, e toda essa questão que foi criado para que as pessoas ficassem realmente presas no dispositivo, como, por exemplo, rede social. Então, já falei também aqui, já trouxe algumas pessoas para falar sobre essa questão de segurança, porque não é só uma questão de uso e dopamina e desconexão, concordo plenamente, mas também tem a questão da exposição. Que também os jovens estão cada vez mais se expondo a essas redes sociais, de fato, ou usando essa rede social como um espelho errado, né? Então ele olha ali um jovem da mesma faixa etária que ele, que já tem uma Lamborghini, que tem uma casa na praia, e eu não tenho nada. Ou você vai para outro viés, o bullying, ou o cyberbullying, que está crescendo assim de forma avassaladora, né? E você vê escolas cada vez mais desesperadas com relação a esse tema, totalmente fora de controle, porque você tem uma rede social conhecida como Instagram, Facebook, TikTok, mas você tem uma outra que as pessoas esquecem que também é uma rede social, que é o WhatsApp. E ali ele pode ser... e aí tem uma outra, que é o Telegram, que essa é até pior, porque os controles são ainda menores. E você vê uma sociedade presa a meios digitais e cada vez mais desconectada a esse momento aqui. Sim. E você, de tudo que você falou, eu sinto que você foi um pai muito presente. Sim. Um pai, de fato, ali ativo. Um pai que participava, não um pai que ajudava. Como é que foi esse processo? Foi desde o começo você já era presente? Você teve que ter um clique ali e falar, opa, deixa eu mudar aqui um pouco mais, né? Que você teve ali o Felipe primeiro. Como é que foi esse processo? Eu falhei bastante. Falhei muito. E pedi muito perdão aos meus filhos, muitas vezes. Mas eu sempre cultivei a prática da conversa, de sentar à mesa. Eu sempre exigi, essa é a palavra mesmo, que tivéssemos momentos sinceros, né? Que nós tivéssemos momentos de atenção.
eu sempre os incentivei a terem sede pela formação. Então eu presenteei com livros muito cedo, eu mantive durante anos a prática do estudo da Bíblia, que é a minha crença. Então eles acordavam 6 horas da manhã para estudar a Bíblia comigo, né? E se você perguntar para eles qualquer um deles, você vai ver que eles têm hoje um conteúdo bíblico muito forte, porque foram anos de ensino às 6 da manhã. Eles já sabiam, terça às 6, o relógio toca, todo mundo para a mesa, e eu não chamava, né? Não precisava acordar ninguém. Eles vinham de cobertor, eles vinham com o olho colando, eles vinham, às vezes no frio era difícil, mas a gente fazia daquele momento um momento saudável, porque os envolvia. Cada dia tinha uma responsabilidade da leitura de um determinado texto, e depois eu explicava o texto que ele leu. Então eu fazia com que eu despertava neles a curiosidade, e muitas vezes eles queriam me pegar, né? Ele pegava um texto ali controverso, pegava um texto, né, mais difícil ou menos conhecido, e isso era muito sadio. Então eu tive que aprendi bastante com eles, né? Até me relacionar com jovens. Então fiz muitos testes. Como a gente tinha um ambiente muito fértil, muitas amizades, tal, 4, né? Cada um tem o seu círculo. Eles traziam isso para dentro de casa. Era incomum ter noites de pijama em casa com 20. Eu ia falar 30. 30. Não, você não conseguia andar dentro Mas de sabia casa, parecia um albergue, né? o estudo bíblico, você comentou agora há pouco, eu vejo, assim, a questão desse momento não é questão só da Bíblia, mas era um momento de vocês. Sim. Era um momento de vocês se conectarem. E eu percebo que os pais, eles perderam essa cultura de criar os momentos, criar essas atividades. Nós temos alguns em casa. Então, por exemplo, há 2 anos e meio, 3 talvez, 3 anos, eu acho, nós falamos todas as noites o feliz e o triste. Se falhamos esse ano, sei lá, umas 2 ou 3 vezes, foi raro. Porque quando nós não falamos, a Ana fala. A gente, agora a Clara começou a falar. O Tite, e nenenene, o vovô, não viu o vovô, o Fiz, e ela já puxa, né? Mas a Ana, todas as vezes, é o nosso momento, é o momento que a gente tá ali, que a gente fala. Fantástico. É o momento quando a gente acorda, é o momento que a gente senta, né? Eu tenho o meu ritual, a Mayara tem o ritual dela com as meninas, a gente tem os nossos rituais todos juntos. Quando nós comemos, eu estou junto, eu faço uma força muito grande para quando eu estou em casa, eu estar junto com elas ali na mesa, todos na mesa, mas aí tem uma outra característica. A mesa não é só a mesa de jantar, é estarmos juntos. É isso. Então, às vezes, a gente vai na mesinha delas, às vezes a gente vai no chão, às vezes a gente vai na sacada e faz tipo um piquenique. O importante é estarmos juntos. Rodrigo, a sociedade moderna, ela vem substituindo o prazer da comunhão, o prazer da proximidade, do relacionamento, pelo prazer do presente, das coisas materiais. Então não é incomum um pai de sucesso profissional querer colocar sobre o filho um peso dizendo, olha, mas se eu não trabalhar desse jeito, eu não posso te dar tudo isso, né? Bom, que seja. Talvez então você não possa dar tudo isso, mas o que serão os presentes que você dá quando o teu filho crescer? Só serão passado, né? Serão objetos largados dentro de uma caixa qualquer, talvez até doados, né? E eu me preocupei demais em gerar momentos que causassem impacto emocional, que causassem literalmente um registro de boas memórias. Então eu não tinha muito tempo. Fato, como você disse, né, empresário, tá? Eu cresci, eu tinha que ganhar dinheiro, muito filho, eu fazia questão de dar uma excelente educação, eles todos falam inglês fluente, eles têm uma excelente educação e formação, né, enfim. Então eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava tocar minha vida espiritual, porque sou pastor desde os 24 anos de idade, né? E logo comecei a liderar no meu ministério com 29 anos de idade. Eu assumi a responsabilidade episcopal, que é ser pastor de pastores, né? Formação. Então aquilo drenava meu tempo. E eu então achei um caminho. Não, ainda que eu tenha pouco, o pouco que eu tenho tem que ser relevante.
Então eu fazia compromissos com eles. Marcava na agenda, dia tal a gente tem um compromisso. Semana tal a gente vai viajar. Horário tal nós vamos conversar. Vamos fazer uma audioconferência. Na época, eles ainda eram crianças, né? E eu ligava para a mãe, ligava para o Fê, talvez que já tinha telefone, botava todo mundo no grupo e hoje a gente vai bater papo, né? Então, assim, fazia coisas simples com eles. Por exemplo, acampar, né? Nós acampávamos em praias, acampávamos em reservas ecológicas, acampava na varanda ou na laje do prédio que eu morava, né? Teve uma semana que a gente queria acampar e não dava por causa de um evento e tal. Passei a mão nas crianças, fui pro último andar do prédio. A gente morava num prédio em São Caetano que tinha uma laje enorme em cima. Montei a barraca na laje e falei, tá cumprido o compromisso, a gente vai acampar. E choveu torrencialmente. Pergunte a eles a memória que eles têm. Eles lembram a cor das coisas, a cor da barraca. Dos trovões e os raios cortando o céu e o pai deitado com eles em cima de um colchão inflável contando histórias. Então, assim, não precisava ter nem dinheiro envolvido. Precisava ter a atenção focada àquele momento para gerar um registro. Fazer uma fogueira na praia, correr atrás de um sirizinho com uma lanterna. São coisas que, para eles, marcaram a vida para sempre, criaram conexões. Então, quando eu requeria a atenção, eles sabiam que não seria um momento qualquer. Seria um momento que marcaria a vida deles. E eu também sempre fiz questão de monitorar. Hoje talvez se fale muito, né? Ser invasivo, bater na porta do quarto do filho, tomar cuidado na hora de ler alguma coisa, tal. Eu tenho muito respeito ao ambiente privado, ao mesmo tempo eu tenho a consciência de que ele não consegue deter ainda capacidade de ver o que é bom e o que é ruim, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Concordo. Então, eles quando começaram a ter o WhatsApp, eu olhava assim o WhatsApp de todos. Isso não tá errado não, você tá certo. E quando começaram a namorar, eu ainda fazia um jogo duro com os namorados, né? E muitas vezes as minhas filhas falavam, pai, o que você falou pro meu namorado? Por que tá? Porque eu apagava a conversa. Então eu testava muitas vezes o que estava acontecendo. Aí você pode dizer, não, mas isso é muito invasivo. O que você considera invasivo para proteger o teu filho? Porque às vezes a gente pede licença, mas quem quer fazer mal não pede, né? A Nossa, gente toca não, aqui. Caraca. Não pede. Isso Entendeu? que você falou é o que as pessoas esquecem. Sim. Lógico que é importante a privacidade. A gente não está dizendo aqui que a privacidade ela não tem que ser colocada à mesa, né? Mas, ao mesmo tempo, essa frase... Eu falo de novo a frase, por favor. Fala de novo. Eu vou fazer um corte dessa frase. A gente pede licença, mas quem quer fazer mal não pede, né? Isso é muito sério. Porque o que acontece? Você não força a barra, mas o traficante vai forçar a barra. Você não insiste em um determinado assunto, mas quem quer cometer com o seu filho, né, um abuso sexual, ele vai insistir em determinado assunto. Então, existem assuntos que você, como pai, como mãe, você vai ter que insistir. Você vai ter que ser um pouco mais incisivo. E vai ter que dar também a ele um senso de responsabilidade, né? Nesse momento que a gente está gravando aqui, tem uma trend rolando aí, um vídeo viralizando uma mulher que não quis dar o lugar, não era do avião, não sei o que e tal. E aí tem um monte de opinião controversa e boa parte defendendo a mulher e tal. Mas é fruto do quê? De uma sociedade que não tem limites, né? Onde tudo é possível, basta chorar, né? E esse ditado não é novo, né? Quando eu era garoto, né, eu escutava que não chora não mama, né? Mas isso eu já tenho aí quase 50 anos. Então imagine, uma coisa é você fazer ali um jogo de corpo para tentar angariar um espaço, outra coisa é você achar que todo mundo tem que ceder aos seus gostos, ao seu jeito. A vida não é assim, né? Não é mesmo? A vida não é assim. E a internet quer te ensinar que querer é poder, que
tudo é fácil, que você põe um canal no YouTube, daqui a pouco você tá ganhando em dólar, que você grava um podcast como esse aqui, do dia pra noite você fica famoso. Não é assim. Ó, É, suar, e mesmo assim a isso? São fama é anos, subjetiva também. anos de construção, É. anos de dedicação, de aprendizado, de criar a sua imagem e ter autoridade no que você faz. Você falou lá no começo de perda de propósito. Uhum. É o que as famílias, as pessoas estão Sim. sentindo. E às vezes eu acho que existe uma confusão de propósito. Uhum. Ela acha que ela quer aquilo que a pessoa que está na internet tem, e ela quer aquilo de qualquer jeito. E é o que você comentou agora. Então ela acha que porque ela fez um vídeo e viralizou, e de repente, uma pessoa teve aqui, a Sheili Calef, no episódio 30, ela falou exatamente sobre isso. Ela falou sobre essa onda que está acontecendo agora, que as pessoas elas querem ser influencers, mas de repente a pessoa está lá esperando que algo aconteça na vida dela, com relação ao movimento da internet, achando que vai ficar rica, mas ela não faz nada também, né? Aí ela vai lá, tem lá um monte de seguidor, ficou lá famosa no momento, no recorte, numa única fração ali numa foto. Então, essa confusão de propósito, eu percebo que tem acontecido muito, principalmente com os jovens, né? Deixa eu pegar um outro ponto aqui que você falou, que eu achei incrível, sobre a questão do tempo de qualidade. Porque às vezes nós falamos que, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, e não importa, importa a nossa intenção. Tem que ser intencional. Você falou agora, para mim, veio a palavra intencionalidade aqui na minha cabeça. Então, é a data, é a agenda, é o compromisso, é o nosso momento, ele vai ser o melhor momento possível e gerar boas lembranças, boas recordações. E essas boas lembranças, as que ficarão na cabeça dos seus filhos pelo resto da vida. Uma pergunta. Qual é o principal reflexo que aconteceu na vida dos seus filhos, que você vê hoje, por essas boas lembranças que eles tiveram no passado? Bom, primeiro eles têm como irmãos um excelente relacionamento. Gente, espera aí, pausa. É. Eu já vi, eu frequento, onde o Rueda, o Newton Rueda, que é o bispo Rueda, ele é líder religioso, e lá os filhos deles estão lá. Eu falei pra ele, parece que eu tô indo na sua casa, porque eles são tão queridos, eles abraçam todo mundo, eles são realmente muito acolhedores. Uhum. E eu percebo que entre eles existe uma amizade muito grande. Não, e eles ficam com ciúmes quando, por exemplo, esses dias aconteceu, né? O Fê casou, a Sara também, e a Isa tava com saudade dele. Eu vou na sua casa hoje, né? E a gente tem um grupo de família ainda, que os maridos já entraram, então já virou um grupão, um big group, né? Aí um grupão total. E aí foram pra casa do Felipe comer pizza, e a Sara tá morando no Tatuapé. Ela não conseguia chegar. É sempre assim, né? Vocês estão me deixando de fora. Então, assim, criou um clima no grupo, porque ela não tava junto com os irmãos comendo pizza, né? Então, veja que o relacionamento deles é tão forte que eles nem se permitem estar um com os outros sem que uma parte esteja presente. É um negócio muito legal. Isso não é de hoje. Eu cultivei isso por muitos anos. Vou dar um exemplo, tá? Quando eles brigavam, eles eram pequenininhos, quando um brigava com o outro, ficava de cara feia ou batia no outro, eu pegava a cinta, calma, né? Passava ao redor deles e amarrava um no outro, de frente. E eu falava assim, vai dar beijo, vai falar que ama, né? Até parar a cara feia, até parar de brigar. Não quero ficar amarrado com a minha irmã, eu não quero ficar amarrado. Vai, todas as vezes que vocês se baterem, o pai vai amarrar um no outro e vai fazer ficar beijando. Aí ele chega e vai falar, vai, dá beijo e fala que ama, dá beijo e fala que ama. Aí criava um climão, é claro, né? Falava, poxa pai, você vai ficar amarrando a gente de frente com o outro. Eu falei, mas é simples, é só vocês não brigarem. Se não brigar, o pai não amarra um no outro, né? E, claro, isso era por alguns minutos e tudo mais, mas eles lembram com carinho. A gente criava uma expectativa da chegada do trabalho. Então, eu trabalhava com vendas e eu não tinha muito horário para chegar em casa, às vezes, né? Mas, reunião. Reunião, trânsito, aquela coisa toda. Então, eu avisava a Paty, estou chegando. E aí a gente criou em casa uma brincadeira. Eles se escondiam, né? E você sabe a história do João Pé do Feijão, né? Que o gigante falava fi, fá, fó, fu, tô sentindo o cheiro de criança. Então eu entrava em casa assim, todo santo dia. Fi, fá, fó, fu, sinto o cheiro de criança. Eu tinha que achar eles.
e eles estavam escondidos, né? Então eu caçava. A Isabelle, por exemplo, ela tinha um hábito. Ela tirava as caixas de leite de dentro do armário, entrava no armário e fechava a porta. Se escondia dentro do armário, né? E eu, claro, fingia que não sabia, ficava ali, senti cheiro de criança, assim, então, a hora que eu abria a porta, ela... aquela coisa como se fosse uma surpresa. Então a gente fazia, até da chegada do trabalho, um momento divertido. Você fazia todo dia? Todo santo dia, né? E depois, às vezes, derivava para uma brincadeira do Papai Urso. Papai Urso era o que ficava dentro do tapete. Eles não podiam entrar dentro do tapete, senão o urso pegava, mordia a barriga, aquela coisa toda. Então eu ficava deitado no chão e eles ao redor do tapete. Então era a nossa arena e eles ameaçando entrar e tal. Então eu cultivei ter, isso durou muito tempo, porque eles foram nascendo, o Fê já era maiorzinho, mas ele queria acompanhar as irmãs que eram pequenas. Quando o Fê estava com 6, né, estava nascendo a Isa. Então, sei lá, eu fui cliente da Pampers, devia ter ganhado uma medalha, né, um crachá de cliente. Pampers, lá, ouçam né? isso. Quadrinho cliente, né? Por 8 anos consecutivos. 4 filhos, imagino que... E teve época que eu comprava PMG. Né? Pampers e escola, né? Meu As Deus escolas do céu, também. cara, aqui o adventista, que eles estudaram no colégio adventista, né? Boa parte do tempo, também estudaram no COC, enfim. Então, mudaram algumas vezes de escola, porque 4 e também com a função pastoral, a gente ia para lá e para cá, tal, tinha que mudar de escola. Mas esses momentos dentro de casa, eles eram levados muito a sério. Porque eu precisava, do pouco tempo que eu tinha, fazer daquele tempo um momento divertido. E o que eu não podia dar ou ter, eu dava um jeito deles terem a sensação de ter. Por exemplo, imitar animais. Eu sei imitar um monte, né? Porque eu não podia ter cachorro, a Paty não gosta, né? E também não dava para ter mais 4 crianças. E o cachorro? O que a gente teve, que é o Bob, tá vivo até hoje, tá com um casal de amigos nossos, né? Ele quase deixou a gente louco, né? Então eu tentei 2 vezes. Tem um outro que quem tem ele é o Doriva, um amigo meu, né? Um Border Collie. Ele também quase deixou a Patrícia louca. Então, assim, eles queriam animais. Então eu aprendi a imitar. Falei, bom, o pai não pode, então eu sou o cachorro hoje, né? E aprendi a imitar. E eu sou o gato, e hoje eu tenho um gatinho que tá com 14 anos, 13 anos. Você tem um gato, é verdade. Tem um gato, chama Mingau, né? Então, ficou agora a dúvida se ele ia embora com a Sara, porque ele era mais colado com a Sara, acabou ficando em casa. Aí eu falei, não, o Mingau não vai embora, que ele é meu 5º filho, então não tem jeito. Então, para não perder mais o foco, né, a gente precisa entender que estar presente não é estar o tempo todo, mas é você se fazer lembrado e ter ou priorizar, né, aquilo que são as conquistas dos teus filhos. Então eu não pude estar em todas as reuniões de pais, mas em momentos importantes eu estava. Eu não pude participar de todas as transições, né? Mas em todas elas eu tinha algo a dizer, eu me preocupava com o que estava acontecendo, eu participava do processo. Minha filha está casando, eu fiz questão de ir à casa dela, ajudá-la a montar os móveis. A outra que casou, eu fui lá e dei uma de eletricista, dei curto na casa inteira, mas, né, é só para falar, o pai tá aqui. Esse aí sou eu. O pai tá aqui, tá? Conta comigo, né? Não vou interferir na tua rotina, muito menos na tua relação, mas vou continuar afirmando que você conta comigo, né? Porque no final, pai é colo, carinho, presença e amor. Que é exatamente o que está escrito na minha camiseta, que a Âmaga, né, nova patrocinadora do podcast, ela veste o podcaster, inclusive. Obrigado, Âmaga. Eu acredito muito nessas frases. A Âmaga tem várias frases lindas. Eu acredito muito que nosso colo, nesse momento agora, para mim, que as minhas filhas têm 4 anos e 2 anos, é um colo de pegar no colo, de estar ali presente. Mas quando elas crescerem, esse colo ele vai se transformar. Exatamente nisso que você falou. Sim. De ela querer estar comigo. E eu vejo, agora eu vou falar o que mais para mim é impactante de toda a sua história. Eu vejo os seus filhos querendo estar com você.
Sim. E eu vejo isso em vários momentos, em vários recortes, né, em várias oportunidades, no jeito que você fala. E é isso que eu quero muito ter no futuro. Uhum. Eu quero que as minhas filhas queiram estar comigo. Porque a gente sabe dessa questão do distanciamento, que elas crescem, mas só o fato de elas falarem, por exemplo, a relação que a minha esposa tem com o pai dela, eu vejo essa relação, eu falo, eu quero essa relação também. Que é uma relação muito linda. Você vê que é uma relação de amor, de respeito, de cuidado, de carinho. Eu quero ter isso também. É. E eu quero que elas tenham, eu quero que elas saibam que elas sempre serão amadas. E eu percebo que você fez questão de Sim. mostrar para elas o que é ser amadas. Então elas não vão aceitar nada menos que É. isso. Nada menos do que você e a Patrícia entregaram. E cada um tem a sua personalidade. Você não pode generalizar a criação de filhos e muito menos querer dizer se é sexo feminino, masculino, qualquer que seja, porque cada um tem uma cabeça. Você, claro, vai tentar, né? Nós somos tendenciosos, é óbvio, naquilo que nós acreditamos e naquilo que faz sentido pra gente, mas você precisa respeitar o que eles querem para ser feliz. Mas é importante você firmar, marcar com eles transições de vida. Mostrar para eles que as coisas vão ser diferentes. Não só as transições de estudo, que, por exemplo, quando ele passa do fundamental para o médio, quando passa do médio para a faculdade, existem ali mudanças radicais, né? Que eles vão ter que lidar com aquilo, né? Mas você pode ajudar, entendeu? Mas também transições das amizades, das expectativas e até do tempo que vai ter. Vou dar um exemplo. O Fê, quando fez 18 anos, eu fiz um mochilão com ele. Eu marquei uma viagem de 7 dias para dormir em hostel, para andar de trem, busão e a pé, né? E saímos só eu e ele, para ficar 7 dias desconectados do mundo. E ao final dessa viagem eu disse para ele, filho, essa talvez seja a última oportunidade de a gente fazer isso só nós dois. De jeito nenhum, pai, eu vou estar com você a vida inteira, tá? Eu deixei ele falar, falou. Eu falei, eu te entendo. Mas daqui pra frente, você vai começar a cultivar novas amizades, você vai conhecer novas pessoas, você vai começar a ter a sensação da independência. 18, agora eu sou maior, né? Aquela coisa. Daqui a pouco pinta alguém na tua vida e tudo mais. Então eu trouxe você nessa viagem que fizemos, né? Que foi uma viagem pela Europa. Para desse jeito a gente fazer isso, para que você se lembre que daqui para frente, né? Você vai caminhar com as suas próprias pernas, né? Mas eu queria ter aqui um momento de despedida da tua adolescência, né? Eu realmente nunca mais consegui fazer uma viagem dessa ou coisa do tipo com meu filho, mas o engraçado é como ele replicou, que ele já levou a irmã e ele já levou há pouco tempo atrás, antes de casar, um amigo. Ah, que legal. Para fazer a mesma coisa que eu fiz com ele, inclusive com roteiros parecidos, só mais melhorados, né? Então, é possível você transmitir alguma coisa que crie tanto valor que ele vai querer replicar. E quando eu falei lá no comecinho que eu disse que eu precisava aderir a um novo modelo, eu precisava me reinventar, nós naturalmente, Rodrigo, vamos replicar aquilo que nós recebemos. Esse é o natural. Você só consegue, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 12, ele fala renovar a mente, né? Você só consegue fazer isso de forma consciente. Consciência. Porque de forma inconsciente você pode não gostar do que você recebeu, mas se você não agir de forma consciente, você vai replicar mesmo não tendo não gostado. Alguém que cresce com um pai alcoólatra ou com alcoolismo, né? Os termos vão mudando, a gente precisa tomar cuidado hoje, né? Como fala. Ele pode ter traumas de ver o pai daquele jeito, mas se ele não agir conscientemente, ele vai se tornar um. Porque a gente vai replicar. O abusador Pode ter sofrido muito com o abuso, mas ele vai incorrer no mesmo erro. Né? Então, a transformação, ela só existe de forma consciente. E trabalhar de maneira consciente não é fácil. Não, é muito difícil. Exige difícil. disciplina. Né? É difícil porque sai do nosso modelo natural. Sai do modelo natural, sai da tua resposta intuitiva, sai da tua resposta que vem pelo seu instinto. Né? Então,
se eu não trabalhar conscientemente, eu não mudo meu padrão de alimentação, eu não mudo minha capacidade cognitiva, eu não vou estudar, eu não vou reagir diferente, enfim, né? Sei que a gente já está com o tempo apertado, mas é isso. É nisso que eu acredito. Né? Que depois a gente faz podcast parte 1, parte 2, 2. 3, 4. Podemos distribuir os assuntos, né? Eu tinha mais 3 perguntas para fazer, mas acho que eu não vou conseguir. Então, vou fazer offline e depois eu conto para você o que ele me respondeu. Mas, bom, vamos chegando ao final do podcast. E, assim, acho que é incrível isso que você falou agora com relação à questão de replicar. Nós já falamos algumas vezes aqui, mas tem uma frase muito poderosa que eu ouvi uma vez, que foi no podcast, no episódio 27 ou 26, com a doutora Juliana Franco, que ela fala: nós damos o que temos, damos o que recebemos. Não tem como a gente dar aquilo que nós não temos. É isso. Aí, o que a gente tem que fazer? Criar um nível de consciência sobre aquele tema. Por isso que a gente fala muito sobre a questão da paternidade e a maternidade, que ela tem que ser intencional. A pessoa tem que realmente procurar, tem que estudar. Eu quero uma nova posição no meu trabalho, eu quero um novo trabalho. Eu vou lá, estudo, vou para uma faculdade. Por que para ser pai e mãe eu não estudo? Tudo bem, no passado, há 27, 25, 20, 15 anos, era muito difícil você ter acesso a esse tipo de informação. Sim. Ou você tinha informação ainda num livro de uma questão de um modelo de educação muito tradicional, muito autoritário ainda do passado. Sim. Agora, hoje em dia, nós temos podcasts como aqui, Conversa de Pai, como Pod People, como Tenda Materna e vários outros canais. Tem YouTube, tem Instagram, tem várias outras possibilidades das pessoas buscarem, inclusive sem custo. Mas é uma transformação. Ser pai, ser mãe, nos transforma, nos melhora, mas também nos coloca à frente de cicatrizes que nós tivemos também no passado. Sim. Por isso que o nível de consciência é importante, o autoconhecimento é importante. Mas deixa eu perguntar as minhas perguntas finais para você, que eu estou curioso aqui para saber a sua resposta, estou ansioso aqui. Newton Rueda. Não sou sua mãe, mas estou te chamando você de Newton. Newton Rueda. Como você transforma o mundo hoje? Olha, eu transformo o mundo hoje levando conhecimento, levando formação. Eu me preocupo demais com o desenvolvimento e evolução das pessoas. Tenho sim meu conjunto de crenças e valores dentro da fé que eu exerço, mas eu acredito que o evangelho ele transcende em muito a religião, né? Aliás, a verdadeira religião, disse Tiago, que é visitar o órfão e a viúva na sua necessidade. Então, eu transformo o mundo não pensando que eu vou, como muitos dizem, né? Tipo síndrome de pink cérebro, né? Vamos conquistar o mundo. Mas eu vou transformar desde o microambiente, as pessoas que estão ao meu redor. Aqueles que tiverem contato comigo vão receber do melhor que eu tenho. Então eu acredito numa transformação de multiplicação. Porque essa é a essência do evangelho. Tudo parte de uma multiplicação. Esse tema é vasto, eu já discuti com alguns sobre ele, mas se você olhar o livro de Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. No 7º dia, o descanso não significa fazer nada, significa fazer uma avaliação consciente no momento de ócio do que se fez, porque é no 7º dia que ele diz: não é bom que o homem esteja só. Na criação que é perfeita, ele achou algo que ele podia melhorar. Então, a autoavaliação e o tempo de reflexão para que você transmita o que há de melhor em você é um pouco do que eu acredito que pode transformar o nosso futuro e o nosso ambiente, né? Eu marquei uma frase aqui para colocar numa camisa. É. Aqueles que estiverem comigo terão o melhor de mim. Cara, que É lindo isso. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Eu quero. E a gente, eu sei, mas a gente vai descobrindo que começa por um, né? Começa por um. Eu preciso ter o foco 100% com você aqui. Uhum. É tão interessante que você vê isso na vida de Jesus. Quando uma mulher atravessa uma multidão, toca na veste dele e ele para e fala: quem me tocou? Você percebe que ele tem a atenção ao indivíduo, não à massa. Porque os discípulos não perceberam e falam: o senhor pergunta quem me tocou nessa multidão? De que jeito? Ele fala: não, me tocaram diferente.
de mim saiu poder. Então, a transformação, ela está de 1 para 1, não de 1 para milhares. A gente pode fazer uma conferência com centenas, com milhares de pessoas. Eu já estive em eventos com milhares de pessoas, eu já fui para lugares muito vulneráveis, já fiz missões no Haiti, já fui para a África. E eu acredito cada vez mais na transformação de 1 para 1. De sentar aqui com você e ter com você um tempo particular. E hoje, no estado ou no estágio de maturidade que a vida nos confere, eu acredito ainda mais nisso, porque os meus próprios filhos são um exemplo real disso, né? Eles não seriam o que são se eu não tivesse conseguido dedicar a cada um de forma especial um tempo diferente, né? Nossa. Cara, você tá falando da Colegare, É, que tem um olhar para um indivíduo, mas essa é a frase que a Mayara falou para mim em um momento que eu estava decepcionado sobre algo que eu tinha feito, tinha uma expectativa muito grande de quantidade. E aí a Mayara olhou nos meus olhos e falou: é uma vida de cada vez. Uma isso. vida é mais importante do que o mundo. Se você conseguir 1 por 1, você vai estar transformando o mundo daquela pessoa. E essa frase ficou tão poderosa pra mim que ela tá escrita num quadro no meu escritório. E toda vez que eu entro no escritório, ela tá lá. Porque eu lembro que se eu impacto uma vida, eu tô impactando o mundo daquela pessoa. E isso ficou algo na minha cabeça que, na hora que você falou, inclusive, levemente me emocionei. Tô me emocionando muito, né, Danilo, inclusive, né? A vida. Até a Mayara Normal. se emocionou ali Eu algumas vezes também que eu sou vi. muito emotivo. E a última pergunta, não a menos importante, pelo contrário, acho que ela é a mais importante, que dá todo o significado para esse nosso bate-papo. O que é família para você, Ueda? Definições de família e lar são coisas muito amplas, né? Porque o lar não é uma casa, é um lugar, né? E a família não é só a ligação sanguínea, mas as pessoas que você encontrou, que foram proporcionadas por Deus estarem na tua vida. Eu tenho um irmão de coração, que inclusive estarei com ele amanhã, que é meu amigo desde os 13 anos de idade. Eu nunca tive um irmão homem, tive 2 irmãs mulheres. Minha mãe teve um filho homem que faleceu antes de eu nascer. E esse irmão é tão irmão meu quanto a minha irmã de sangue que mora em Bragança Paulista, né? A gente faz qualquer coisa que for necessário um pelo outro. Os filhos dele são meus sobrinhos e os meus são sobrinhos dele. E assim se tratam, né? Então, alguns irmãos que tenho, amigos que tenho na fé, são pessoas sinceras, que transcendem qualquer tipo de opinião teológica, né? E que ainda que a gente não congregue ou não esteja junto debaixo do mesmo teto, né, congregacional, eles fazem de tudo por mim e eu faço de tudo por eles. Ontem mesmo estive com um deles, né? Então a família são aquelas pessoas que o Senhor proporcionou estarem no convívio do que eu chamo de núcleo duro da vida, né? O núcleo duro é o seguinte: aqui não penetra, né? Aqui a gente não fala mal um do outro, aqui a gente não ataca um ao outro, e a gente sabe que um e o outro tem defeito, mas a gente resolveu se amar, porque o amor é uma decisão, não é um sentimento. Paixão é sentimento, o amor é uma decisão. Então eu decidi amar a minha esposa, eu decidi amar a minha família, eu decidi amar algumas pessoas que estão ao meu redor. E as circunstâncias não vão mudar aquilo que é uma decisão que para mim faz parte do meu conjunto de valores da vida. Então a família para mim é isso, é esse núcleo duro, é essa célula, vamos dizer assim, né, que foi proporcionada por Deus. Alguns nasceram do amor entre eu e a Patrícia, outros não, né, mas farão parte do nosso convívio, da nossa aliança, se assim Deus permitir, pela vida toda. Nossa, eu adorei. Lar não é só o lugar e família não é só de sangue. Muito bom. Adorei. Muito bom. Adorei o nosso bate-papo. Eu também. Foi muito bom, agradável. Muito bom. Como as pessoas te acham nas redes sociais?
Bispo Rueda, Bispo por extenso, né? E Rueda com R. Então, Bispo Rueda, em todas as redes sociais é o mesmo. Muito bom. Vamos ficando por aqui para mais um episódio do Conversa de Pai. Mas antes, deixa eu falar da Escola Colegare, né? Escola Colegare, que já inaugurou, já está de porta aberta, as coisas estão acontecendo. Uma escola que tem a criança no centro de tudo. Vai lá, vai conhecer escola.colegare com 2 L's no Instagram ou escolacolegare.com.br. Olhe nosso site, entenda a nossa proposta, onde nós temos como pilares a educação positiva, antirracismo, educação sexual, porque educar é prevenir. Temos também a educação socioemocional e conexão com a natureza. Brinquedos Peplim, nosso grande parceiro aqui também, onde traz brinquedos para ajudar a conexão, que nós falamos tanto aqui, né, Rueda? Entre pais e filhos, através de brincadeira, através de desenvolvimento humano, porque eles acreditam que um brinquedo pode sim ajudar uma criança a se desenvolver e também conectar a família. A plataforma Celuz, que tem uma plataforma de vídeos, de conteúdo para você, pai e mãe, que querem serem pais melhores, pais mais conectados e mais amorosos com seus filhos. E Âmaga, obrigado Paula, obrigado time da Âmaga pela parceria, entendendo que nós estamos juntos aí nesse movimento para transformar pais e mães aí num mundo muito melhor e transformar o mundo de cada um, né? Não foi isso que nós falamos? Sem dúvida, transformar o... Ficamos aqui com mais um episódio do Conversa de Pai. Vai lá, entra no Spotify, segue o nosso canal também no YouTube para ajudar você com o conteúdo e ajudar a gente também a fazer com que o nosso conteúdo ganhe ainda mais exposição. Obrigado, tchau, tchau.